Bom dia, pessoal, esse que vos fala novamente a Thalita dentro do Círculo Vazio Atualidades, agora novamente mascarado com a máscara do Jason e a máscara do Corey Taylor, Slipknot, All Rights Reserved, né? Todos os direitos reservados, embora não me cobraram nenhum royalties ou licença para estarem usando por anos ainda. Talvez algum dia cobrem, ou até eu possa cobrar deles por agregar valor à marca deles. Principalmente, agora vamos falar das notícias do dia, rapidamente, né? Algumas das notícias veiculadas pelo Portal Terra, BBC Brasil, CNN Brasil, conjugadas com a Globo, Jornal O Globo e muito mais, né? Também a agência Reuters, também. Né? A informação é de 2 de junho de 2020, que é hoje, 11h26 da manhã agora, informação de 7 horas e 15 minutos, que a Procuradoria-Geral da República permite prorrogar o inquérito sobre a interferência na Polícia Federal. Temos um inquérito ocorrendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal por autoridades com prerrogativa de foro, são ministros de Estado ou chefes de executivo, no caso do presidente Jair Bolsonaro, sobre a possibilidade de interferência no comando da Polícia Federal, nas suas diretorias gerais, superintendências, para conhecimento e informações sobre investigações dentro do seu, entre aspas, gabinete do ódio e dentro do seu, entre aspas, centro de comando logístico e de informações e classificação e estruturação das mesmas e organização das mesmas para cognição, preparação, estratégia, tática e aplicação de órgãos públicos, né? E principalmente referente à Polícia Judiciária e o Poder Judiciário, seu centro de operações de inteligência informal, né? Com certeza promovido por ministros do Exército, que tem toda a sua tecnologia, conhecimento e disciplina para tanto, se é que ocorra, né? Você vê que estranhamente, né? Porque como está na lei, quando um procurador da República ou um promotor de justiça pede o arquivamento do inquérito, sendo ele o que faz a auditoria, o controle externo das atividades de polícia judiciária, sendo ele o promotor natural, o procurador natural, o membro do Ministério Público, como a instituição jurídica que ele é permitida a ação penal, né, a titular da ação penal de 99,9% das ações penais, a não ser das ações penais privadas e que são as queixas-crimes, e das ações penais privadas subsidiárias das ações públicas nas omissões dos membros do Ministério Público. Vemos que ele pediu, em sua cota ministerial, sobre o pedido de busca e apreensão dos celulares de Bolsonaro, não nesse inquérito, no inquérito sobre a fake news, ele pediu, além do indeferimento dessa liminar, o arquivamento do inquérito. Está previsto na lei, se eu não me engano, que o pedido de um promotor de arquivamento de inquérito, o juiz, se não concordar, submeterá ao Procurador-Geral da República, que este, ou o procurador, ou o Procurador-Geral de Justiça, no caso dos estados, né, que é a autoridade maior, e se esse poderá designar um outro membro para oferecer a denúncia, ou para que continue o inquérito, poderá ainda, ele mesmo em substituição, concordar que se continue o inquérito, ou promova a denúncia, ou ratificar o arquivamento. Não existe uma autoridade superior do Ministério Público do que o próprio Procurador-Geral da República, né? E esse solicitou o arquivamento. Parece que o ministro Celso de Mello ele concedeu, referente à busca e apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, a não liminar, né, dessa não diligência feita pela Polícia Judiciária Federal, mas não quis homologar a decisão de forma monocrática, até como diz o presidente, né, usando as palavras do presidente, decisões monocráticas de relatores e ministros, passaram no plano plenário, que me parece não ter outra forma a não ser encerrar com essa investigação das fake news, né? Seja qual for a viés política, qual for o interesse que seja por trás. Mas, voltando a esse inquérito sobre a interferência na PF, nada mais comum, não há nada de demais, o Procurador-Geral da República se manifestar para que sejam evidenciadas todas as questões, as evidências, os indícios, os rastros e os meios de prova sejam coletados no inquérito, para que depois não se possa dizer que não foi investigado pelo órgão titular da ação penal, em conjunto com a Superintendência, Supervisoria e os delegados da Polícia Federal,
as possibilidades de ilícitos perpetrados comuns ou de segurança pública pelos ministros de Estado ou pelo chefe do Executivo. Né? Não há nada demais nesse sentido, né? E também é normal que altas autoridades, quando prestem alguma informação no inquérito, elas podem marcar dia, horário, local ou fazer até por escrito. Não necessitam estar com sua presença física para prestar as informações, como provavelmente será solicitado pelo Procurador-Geral da República e deferido pelo ministro relator, né, desse inquérito de obstrução de justiça ou interferência na Polícia Federal, para prestação de informações por escrito pelo presidente Jair Bolsonaro. Né. Sabemos o Brasil pegando fogo, nós todos, querendo ou não, estamos participando de uma situação política sem precedentes, na minha opinião, né? Sem nenhum tipo de precedentes na nossa história, embora cíclica e redundante os conflitos entre grandes grupos econômicos e políticos, secretos ou não, de ideologias diversas, mas desse tamanho megalítico, não amparo como se estivéssemos num coliseu romano. Somos grandes espectadores e podemos ser atores de toda a ação que ocorre, não só nesse coliseu, digamos, na parte mais visível, né, onde os leões estão à solta e os escolhidos estão para combatê-los, ou para combater os prisioneiros, ou para combater os insurgentes, mas também nos grandes autocratas e metacapitalistas que estão por trás dos bastidores ali, controlando todo esse cenário, todo esse coliseu romano. Né? A decisão final, veja o seguinte, esse inquérito também, né, ele corre perante o decano, o ministro Celso de Mello, né, onde alguns assessores jurídicos do presidente, ou até orientadores do consultor do presidente, que não fazem do Conselho de Estado, do Conselho de Defesa do Estado, do Conselho da República, não, são assessores do consultor jurídicos diretos do presidente, e já levantaram a hipótese de pedir a suspeição desse ministro para que seja distribuído por sorteio para outro ministro o inquérito, né, saia das mãos desse ministro, julgando a suspeição em plenário. Suspeição porque ele tweetou ou postou, fez alguma mensagem mencionando que o governo de Jair Bolsonaro tinha características ou era muito parecido com a Alemanha neofascista, neonazista fascista, né? Mas acharam que no momento não é interessante ser feito essa situação, talvez mais para frente. Outra informação interessante que sai do portal Isto É, né, da revista Isto É, conjugada com a BBC News, com a CNN Brasil, com a Globo, com o Estadão, com o Portal Terra e maior parte do número de veículos de informação. A Band China, China Band, sei lá, nada contra a China, entre aspas. E diz que Lobão, diz que um golpe está para acontecer e é inevitável. O cantor, músico, escritor, seja lá que porcaria ele é, ele é uma pessoa, não julgo pessoas, mas seja porcarias que ele se confere como qualidade distintivas de outras pessoas, diz que um golpe está para acontecer e pessoas, grandes artistas, grandes intelectuais, grandes renomes da mídia e principalmente o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, não deve ser coadunar com esse golpe que está para acontecer nas nossas instituições democráticas, onde se tentam derrubar o judiciário, não é? O que eu tenho para falar a mais sobre isso é o seguinte, eu vou falar rapidamente nesse vídeo, depois eu vou pincelar em outros. Vocês concordam que é estranho, né? Em pleno século XXI, no mínimo causa estranheza para quem pensa um pouco, né, sobre a circunstância e não aceita tudo de mão beijada, né? Ou não introjeta todo o conteúdo que já nos é passado para que nós automatizemos nossas táticas, instruções, rotinas, hábitos e comportamentos e evitemos pensar ao máximo, que pensar gasta energia, pensar desgasta,
faz suspender algumas funções, aparelhos, órgãos e sentidos do nosso corpo para que nós consigamos criar conceitos cognitivos. É no mínimo esquisito um mundo no século XXI, com tantas agências governamentais e não governamentais de inteligência, né, para segurança, soberania, interdependência e independência e garantia da ordem pública internacional e interna, não preverem, não buscarem evitar ou minorar uma situação de uma disseminação de um vírus altamente mortífero pela sua exponencialidade e seu grau de dispersão. E concordo que é no mínimo estranho, né? Sendo uma época onde nós temos inteligência artificial, automatização de tarefas, temos os maiores progressos científicos depois do século XX, na área da medicina também, né? Na área de vacinas, na área de prevenção, na área de diagnóstico. Difícil acreditar que um governo ou grandes grupos ou movimentos que têm controles bélicos, controles financeiros, controles monetários, controles cambiais, controles econômicos, controles culturais, grandes articulações e grande conhecimento de tudo o que há nesse grande mar de consciência consciência coletiva, né, ou inconsciência coletiva do nosso mundo, não imaginassem uma situação dessa, né? Dá a entender que já sabiam ou deixaram ou premeditaram a situação. Então está acontecendo mais coisas, com certeza, além dessa pandemia, e existem motivos maiores para que esta ocorra. Quais serão? Eu não tenho a certeza, não tenho a resposta, eu não tenho provas disso, não tenho indícios, não quero formar a sua opinião sobre isso, eu quero só levantar hipóteses. Vamos supor que essa ideia dos Illuminati, das três grandes famílias, Rothschild, Rockefeller, George Starr Soros, mega capitalista, né? Metacapitalista especulador, está no ápice da pirâmide capitalista, com seus não sei quantos bilhões em ações. É dono também da Open Society Foundation, uma fundação com alguns braços maçônicos de cavaleiros templários e principalmente ligada aos Illuminati, como se considera, né? Grupo que, entre aspas, foi erradicado ou simulou a sua própria morte ou sua erradicação para se controlar nos bastidores a política mundial, a parte principalmente financeira, monetária, de segurança alimentar, pois bélica, e a política e jurídica mundial. Essa teoria, agregando mais fatos agora, diz que nós estamos na Terceira Guerra Mundial, sim senhor, há algum tempo. Porque a Organização dos Estados Americanos, a Organização Mundial da Saúde, né, como todos fundos ou organizações, fundos, planos, programas, organizações da própria ONU. A ONU também. Tribunal de Justiça de Haia para países, Tribunal Penal Internacional também, né? E a China, né, como uma grande potência que foi em séculos passados e que provavelmente voltará a ser de uma forma ou de outra agora, teriam conjugado esse plano de uma nova ordem mundial em uma unificação política, jurídica, aduaneira, comercial, financeira, monetária, cultural, numa Babilônia cultural, para uma sociedade neo-apocalíptica, socialista, comunista, dividida em seções, né? Dividida em planos, digamos assim, um plano mais progressista, com os grupos com maior capital, com as maiores questões financeiras, imobiliárias, fundos, terras e recursos, para um desenvolvimento, uma expansão dessa civilização, além dos limites conhecidos, como eu falei já, dos transhumanos, né, dos metamorfos. Eu já falei também da conjugação dos planos de existência, das realidades, das dimensões desses planos e das dimensões criadas, conjugação com outros mundos, por uma nova classe, um novo clã, uma nova casta de seres humanos, né?
novos sentidos, novas necessidades, novos potenciais de desenvolvimento. No ápice dessa civilização, conjugando-se como se fosse um paraíso na Terra. Dentro desse ciclo, para quem acredita, cósmico, chamado de Aeon, que estamos em mudança. Cada vez eu acredito que isso possa ser mais verdade, né? Que essa operação STOR, feita pelos Estados Unidos e pela Rússia, por alguns grupos políticos dissidentes e alguns grupos em países mais conservadores, mais ortodoxos, né? Pelas governanças militares, uma boa parte delas, para tentar derrubar essa investida através da quebra do lastro financeiro, pois o maior poder desse pessoal vem através das finanças, da monetização do câmbio, das instituições bancárias e da bolsa, e é aí que eles estão lucrando muito. Então a forma de tirar deles é o lastro financeiro, guardar as reservas nos bancos centrais dos países, para tentar desarticulá-los e depois, de alguma forma, mesmo que nos bastidores, de conseguir tirar um pouco essa hegemonia desse poderio existente deles na parte política, jurídica, na parte financeira e econômica, já bastante daí deficitário, com a responsabilização de alguns de seus agentes intermediários ou de algumas de suas agências, ou ainda de alguns daqueles considerados como seus braços armados e tecnológicos, braços bélicos, né? Que são, digamos assim, algumas facções, ou são alguns grupos que fazem a limpeza quando a situação não ocorre conforme planejado, é o plano B, a limpeza dos astros, né? As valorização desses grupos e talvez uma necessidade de intervenções armadas também, bélicas também. Então já estaremos numa guerra. Se isso tudo for verdade, como eu falei para vocês, a minha opinião no momento, eu sou favorável a essa segunda posição, esse segundo cenário. Mas o cenário final, ele é bastante imprevisível. Com certeza diversas mortes virão pelos vírus, por doenças, por questões meteorológicas, por questões nutricionais, por questões de insurgências, de conflitos, de controle mental. Teremos divisões de Estado, teremos outros grupos de poderes, de seus poderes. O Estado não será mais o mesmo em relação à bolsa de valores, mercados, futuros mercantis, grandes metacapitalistas. Caminharemos de uma forma ou de outra, para me dar uma ideia, né, para um Estado que possua os recursos ou regule muito mais o mercado, com um certo socialismo, comunismo no geral, né, mesmo com práticas capitalistas. Um grupo capitalista, nobre, ou do clero até, digamos assim, superior ainda, mas com uma distância bem menor e sem poder de articulação para uma reviravolta global. Mas aí entra a questão, esses que estiverem no poder, ou os que estiverem representando o Estado, quais serão as suas balizas, quais serão os seus freios e contrapesos para não estabelecerem uma nova ordem mundial com eles beneficiários também, como seria o esquema dessas famílias Illuminati, conforme a China também. Parece que a gente entrou numa situação de xeque-mate, um xadrez 5D. A guerra já está montada aí. A nossa única salvação é nos conhecermos. A mesma coisa que eu falo, temos nos conhecermos como são nosso pensamento, nossas emoções, nossas atitudes, nossos comportamentos, como somos influenciados, conhecermos a nossa família, limparmos a nossa casa, articularmos com a comunidade, com as pessoas, mesmo que tenham pensamentos diferentes, mas que conjuguem e vejam os indícios e evidências dessas circunstâncias e que queiram, pelo menos, o princípio basilar de manter de qualquer forma o máximo de vidas possível, pois o ser humano é um fim em si mesmo, e um grande desenvolvimento para uma subida rápida de uma grande população que está em níveis B, C, D e E de informação, de cultura, de organização, de mentalidade, de evolução espiritual, astral, mental, para que essa população daí possa ser autodeterminada, soberana, independente, fuja do conceito de nação, de blocos, de hemisférios, de coisas desse tipo. Construa realmente uma sociedade fraterna, uma sociedade solidária,
sociedade comprometida com desenvolvimento, expansão, evolução. Até mesmo dentro desses conceitos de amálgama de planos, dimensões e realidades para um paraíso na Terra, mas onde todos possam participar, mesmo que em graus menores, mesmo com um distanciamento menor dos seus desenvolvimentos. O plano... Subscrevam o canal Círculo Vazio Atualidades. Veja a nossa missão e visão e plano abaixo. É um plano aberto para que as pessoas ponham suas ideias e para as pessoas que não estão, entre aspas, no poder, mas que o poder deriva delas, se elas assim quiserem e assim pensarem, possam, em qualquer desses cenários, sejam eles reais ou não, interagir, agir, criar e modificar e mostrar o valor que esses 6 bilhões 900 milhões de pessoas têm e são indispensáveis à sociedade e comunidade global e a esse planeta chamado Terra. Um grande abraço desse que vos fala e continência ao nosso exército, às nossas forças armadas, à marinha aeronáutica, a nossa parte de tecnologia e departamento aeroespacial, forças armadas norte-americanas, pelo menos, no mínimo, tem uma premeditação em garantir o maior número de vidas, mesmo que ainda nesse estágio do capitalismo seus avançados, mesmo que o cenário pós-apocalíptico vá para uma via socialista e comunista, mas daí com grupos com menos setores, menos seções acima, grupos menos distantes, né, de desenvolvimento, ou seja, com menos sofrimento e uma vontade de trazer as pessoas para cima no sentido de desenvolvimento, expansão de conhecimento, de cultura, de potencial de igualdades. Continua ainda do lado de Bolsonaro, do lado das nossas Forças Armadas, do lado da coalizão americana e russa nessa Operação Storm. Se tudo isso é verdade, eu estou com certeza com eles e continuarei com eles por um tempo. Não sou contrário Illuminati, a nada. A discussão são ideias, teses e programas para o nosso mundo que influem nossa própria vida. Eu acho que, além da gente ficar só sendo espectadores nesse coliseu, nós podemos tomar ações, somos a torcida, mas tomar ações que transformem esse próprio coliseu, a própria atração e os próprios governadores desse coliseu. E não transformem eles pela violência, pelo controle mental, mas sim pela persuasão racional da importância de todo ser humano. Se é importante para Deus, o que dirá para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para nossos governadores, que estão, embora o de baixo também é o de cima, estão muito longe, muito distante, uma distância diametralmente absurda de ascensionamento a superuniversos e de poderem chegar perto de Avon. Querem criar seu próprio paraíso aqui, se perpetuarem na clonagem, na questão híbrida, na questão de metamorfos, na questão de ciborgues, se perpetuarem seus descendentes. Pois a missão, entre aspas, do ser humano matéria é ou se reproduzir ou se perpetuar, não é? Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz. Subscrevam o Círculo Vazio Atualidades. Deem seu joinha, deem o seu dislike. Assistam o vídeo até o final. São 24 minutos. Bem sugestivo, né? E tem que realmente as falas do nosso governador, o excelentíssimo senhor João Dória. Veremos um novo de uma forma ou de outra. Parece que ficou bem claro agora. Até mais, fiquem com Deus e, se possível, fiquem na paz.